Boca Juniors contata Zubeldia, Gabriel. Tem chance aí dele sair? Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o São Paulo sendo multado, rapaz. Jogador aí pegando punição, gancho. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do tricolor. Certo, meu parceiro? Vambora aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Vamos começar falando aí sobre convocação. Tá aí, ó. A próxima data FIFA já é no começo do próximo mês, de 7 a 15 de outubro. E o São Paulo teve o seu primeiro jogador convocado para o período de data FIFA. O volante Bobadilla mais uma vez foi chamado pelo técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, neste domingo. Tá? O Paraguai vai jogar contra o Equador e também contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Cara, como é chato, gente. Cara, é impressionante como é insuportável data FIFA, né? Além de jogador vai pra lá, prejudica os times, né, cara? Jogador se machuca. Quando volta os jogos, já volta em cima ali, né, dos jogos do time quando o time tá jogando Brasileirão ou Copa do Brasil, já volta bem em cima ali, né, cara? Jogador vem cansado, não tem condição de jogar, não chega na condição 100% de jogar, porque o espaço ali de quando acaba a data FIFA é em cima de quando voltam os jogos aqui no Brasil. Cara, é insuportável, cara, é muito chato, mano. E ainda tem mais duas datas FIFA, meu pai do céu, cara. Tem essa agora em outubro, né, agora no começo do mês, e tem uma também, se não me engano, em novembro. Sei que tem mais duas ainda. Aí, cara, é insuportável. Seleção brasileira, um jogo pior que o outro. É terrível, né, cara? Chato pra cacete. Tá aí, Bobadilla convocado. Vamos ver aí, né, cara? Nos próximos dias vamos ter aí, provavelmente, mais jogadores do São Paulo convocados, tá bom? Olha aí, rapaziada. Sem alcançar a marca de 30 mil torcedores, clássico contra o Corinthians em Brasília representou o fim de uma série de 12 partidas em que o São Paulo jogou diante de pelo menos 30 mil pagantes, tá, cara? São Paulo tinha aí 12 jogos consecutivos com pelo menos 30 mil torcedores aí jogando como mandante, né? E infelizmente essa marca foi quebrada aí no jogo de domingo contra o Corinthians, rapaziada. Olha aí, ó. O público foi 25.898 torcedores. Foi menor do que o jogo do São Paulo contra a Inter de Limeira, que teve 30.592 torcedores, né? Esse foi o jogo do Paulistão. Lembrando que esse jogo contra o Corinthians foi o terceiro lá em Brasília, né? O primeiro foi contra o Inter de Limeira, né? Que teve mais de 30 mil. E o jogo do São Paulo contra o Juventude, pelo Brasileirão, teve aí 26.476 torcedores. Olha que doideira, você vai jogar 3 vezes. Contra a Inter de Limeira, contra o Juventude e contra o Corinthians. O menor público foi contra o Corinthians. Já teve 25 mil contra o Corinthians, né? Mais de 26 contra o Juventude e mais de 30 contra a Inter de Limeira. Uma loucura, né? Não faz o menor sentido isso daí, né, cara? Óbvio que nos outros jogos não era torcida única. Isso vale lembrar, né? Do Juventude não era torcida única, contra a Inter de Limeira também. Mas contra o Corinthians era torcida única, porque tem aquela questão, né, de torcida única em São Paulo, né, cara? Aí evidentemente que o jogo foi fora de São Paulo, mas São Paulo queria a reciprocidade. Mesmo jogando fora de São Paulo queria manter aí a torcida única, mas mesmo assim é muito doido, né, cara? Geralmente, se você for lá, tem 3 jogos, contra a Inter de Limeira, Juventude e Corinthians, o menor público foi contra o Corinthians. Até meio maluco isso aí, né? Porque é um jogo que chama mais atenção por ser um clássico, né? Contra o Corinthians aí. Mas foi o jogo aí, né, dos 3 do São Paulo em Brasília, que o que teve menos público foi esse contra o time do Corinthians, né, cara? Enfim, complicado isso aí, e provavelmente foi o último jogo do São Paulo lá em Brasília, pelo menos esse ano de 2024. Comentamos com vocês aqui ontem, né, que o São Paulo tinha mais um jogo previsto lá, que seria contra o Vasco, né? Tem um jogo contra o Cuiabá no próximo final de semana, e depois seria jogo contra o Vasco, por causa de shows no Morumbi. Porém, né, tem um regulamento, né, cara, na CBF, que diz que os times, né, cara, nas últimas 10 rodadas do campeonato, tem que mandar os seus jogos no estado de origem, né? Então o São Paulo vai ter que mandar jogo contra o Vasco em qualquer estádio, mas em São Paulo. Não pode sair aí para mandar esse jogo fora de São Paulo, que seria em Brasília, né? Então provavelmente o jogo contra o Corinthians foi o último aí em Brasília esse ano, tá bom? Falando ainda do jogo contra o Corinthians, cara, que foi uma maluquice, né? Expulsão, 2 jogadores a mais, que não sei o que, quase tomou empate, é pra fazer 4, 5, 6. Olha só que doideira isso aqui. Em 2006, o São Paulo também teve 2 jogadores a mais
por expulsões, mas não conseguiu sair do 0-0 contra o Corinthians. Em setembro de 2006, as duas equipes se encontraram no Morumbi, também pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou com 9 jogadores com 25 minutos do primeiro tempo, devido a 2 expulsões, do César e do Eduardo Ratinho. Mesmo assim, eles conseguiram segurar o São Paulo, que era líder do torneio e que conquistaria o campeonato 2 meses depois. Olha que loucura que é, né, cara? O São Paulo, em 2006, tá? A partir dos 25 minutos do primeiro tempo, tava com 2 a mais aí, contra o Corinthians, jogando em casa, no Morumbi aí, né, cara? Morumbi, na época, né? E o São Paulo, com 2 a mais, não conseguiu nem ganhar do Corinthians, cara. Né? E os dois que o São Paulo ficou com 2 jogadores a mais, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Teve a metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo. Eles não conseguiu fazer um gol, cara. Conseguiu fazer um gol. Aí, cara, é muito maluco. Olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Entrevista do Muricy Ramalho, né, que era o técnico do São Paulo em 2006, depois de empatar o jogo contra o Corinthians, em 0-0 aí, com 2 jogadores a mais. Ele falou o seguinte, abre aspas: não dá para empatar com um time que tem 9 jogadores em campo. Isso não pode ocorrer, independentemente do adversário. Não sei o motivo, mas os atletas estão pressionados, são guerreiros e se apresentam para o jogo, mas não acontece. É um time tímido, que se respeita até demais em campo. O que falava e xingava todo mundo foi embora, fecha aspas, tá? Pra quem não lembra, olha só, o Muricy se referia à vinda do zagueiro Lugano para o Fenerbahçe da Turquia, menos de um mês antes, né? Esse jogador que ele falava que foi embora, que ele xingava todo mundo, era o Lugano, né? Que um mês antes desse jogo contra o Corinthians tinha ido embora para o Fenerbahçe. Cara, assim, é muito complicado, né? Porque a gente fala, pô, contra o Corinthians vai bater enfiado 5, 6, 7, não sei o que. Cara, o São Paulo tem um histórico aí contra o Corinthians muito difícil, tá? O São Paulo contra o Corinthians, historicamente, é muito difícil. Você pode ter uma porrada de vexame na história contra o Corinthians. Vexame que eu falo em todos os aspectos, né, cara? Por exemplo, quantas vezes tu já assistiu um São Paulo, que eu já vi São Paulo e Corinthians, que a gente tá ganhando de 1-0 em vários jogos, já tomou um empate na última bola, no último lance do jogo. Uma porrada de vezes São Paulo tava ganhando de 2-0, do nada tomou 2 gols do Corinthians e sofreu o empate, né, cara? Os caras, a gente tomou 6-1 desses caras com time reserva. A gente tomou 6-1 desses caras com time reserva. Né? Os caras foram jogar com time reserva. Meteu 6 no São Paulo, um negócio inacreditável. São Paulo ficou 9 anos, né, sem ganhar dos caras lá em Itaquera. Um monte de vezes, várias e várias vezes foi jogar lá com times melhores que o Corinthians. O time não conseguia vencer. O São Paulo tem uma história complicada contra o Corinthians, cara. Às vezes a gente fala, né, para ter enfiado 5, 6, 7 no domingo, mas, cara, o São Paulo tem um histórico complicado contra o Corinthians, tá? Nunca foi fácil pro São Paulo jogar contra o Corinthians aí. Nos últimos anos, o São Paulo tem um retrospecto maravilhoso contra o Corinthians, mas historicamente não é assim. O São Paulo tem um histórico muito bom contra o Santos, muito bom contra o Palmeiras, né, pô, em mata-mata então esculacho, só que com o Corinthians não é tão bom, né, com o Corinthians não é tão bom. E às vezes a gente tem que entender, né, cara, o majestoso pro São Paulo é complicado. Na verdade né, o que eu tô falando é história. Eu acabei de dar vários exemplos pra vocês aqui. Não ganhar Itaquera, pro time melhor várias vezes, né, pô, várias vezes o São Paulo tava ganhando aí, tomou empates aí do nada, né, cara. O 6-1 com o time reserva, que é um negócio surreal, né, cara? A gente tem que entender, às vezes, como é que é o histórico, o que é um São Paulo e Corinthians, né? Não é simplesmente 5, 6, 7, poderia ter feito uma goleada contra o Corinthians? Poderia, é verdade, né? Poderia, mas não é tão simples, às vezes, como as pessoas falam, não. E minha questão, como eu falei pra vocês no clássico, não foi nem essa, que tinha ganhado de goleada. Teve chance, mas, cara, o que me incomodou mesmo foi o São Paulo não ter o controle do jogo. Em nenhum momento você fala, caramba, o São Paulo tá tranquilo, rapaziada, agora é só esperar acabar o jogo aí que a gente venceu o clássico. Não era assim, não. São Paulo tava sempre no limite ali de tomar um gol, né? O Corinthians não criou tanta coisa depois que fez o gol do Yuri Alberto lá, o 2-1, mas a gente sempre tava no limite, né? De um chute fora da área fazer o gol, um chute com desvio lá, um frango do Rafael, do nada ter um pênalti, né? A gente sempre tava no limite ali de poder sofrer um gol e tomar empate com 2 a mais. Essa é aquela questão que eu fiquei bem puta aí, não foi nem com uma goleada aí não. Bom, vamos avançando agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, olha aí, informação do UOL. A comissão disciplinar do STJD definiu nesta segunda-feira as punições para
as infrações da partida entre São Paulo e Goiás no dia 8 de agosto em Goiânia pela Copa do Brasil. Pelo lado do São Paulo, o zagueiro Alan Franco e o treinador Zubeldia foram suspensos e o São Paulo vai ter que pagar também uma multa. O zagueiro argentino Alan Franco pegou uma partida de suspensão após ser expulso e julgado, né? No artigo lá do STJD, eles colocaram o seguinte, ó, a expulsão do Alan Franco. Expulso de uma forma direta, porque após a bola sair pela linha de fundo, ele chutou a bola em direção onde estava a torcida do Goiás e provocou um princípio de confusão. O árbitro informou ainda que o Alan Franco trocou empurrões com o adversário Thiago Galhardo e desferiu uma cabeçada em Wellington, do Goiás. Alan Franco foi denunciado pela Procuradoria por provocar a torcida e praticar agressão física, informou o STJD. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí, já o técnico Luiz Zubeldia também tomou um jogo de suspensão por, durante a confusão, adentrar o campo de jogo na direção da arbitragem e também por desferir um chute no microfone da transmissão que se encontrava perto da área técnica, não acertando ninguém. O treinador foi denunciado por invadir o campo. Aí tá a informação aí do Necual trouxe, né? Esses foram os artigos que o STJD divulgou justificando, né, as punições aí por Alan Franco e também para o Zubeldia. Lembrando que, tá? A dupla de argentinos suspensa já cumpriu os jogos de punição nessa edição da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Exatamente, eles pegaram aí só um jogo, né? O Zubeldia pegou um jogo e o Alan Franco também, mas eles já cumpriram contra o Galo, né? No primeiro jogo no Morumbi, ambos estavam aí de fora e eles cumpriram já essa punição aí. E tem mais, rapaziada, olha só. Além do jogador e do treinador, o clube ainda recebeu uma multa de R$7 mil. A decisão ainda cabe recurso e o clube deve levar o caso ao pleno, na última instância nacional, tá bom? 7 mil de punição. Na punição ao São Paulo, o STJD indicou que consta ainda na súmula um atraso de 2 minutos no início da partida e de 5 minutos no reinício, ambos pelo atraso na entrada em campo da equipe paulista, tá? Então tá aí, né, R$7 mil de multa aí, porque o São Paulo ficou, né, atrasou 2 minutos na volta aí, né, cara, pro intervalo. Que maravilha, 2 minutinhos aí, toma R$7 mil de multa. São Paulo deve, como o UOL botou aí, deve recorrer, né, e conseguir aí, sei lá, se não pagar essa punição. Também só R$7 mil aí pro clube é pouco, evidentemente, né, mas nada de né, mas impressionante como é que eles gostam, né, de arrumar multa, né, 2 minutinhos já tomou uma multa aí, complicado. O Goiás foi multado em R$75 mil e perdeu um mando de campo, tá, com portões fechados, além de ter o atacante Thiago Galhardo suspenso por 2 jogos na competição. Então tá aí, a do Goiás foi mais rigorosa, né, 75 mil de multa, né, teve toda aquela confusão, os torcedores jogando um monte de coisa lá no gramado. Então tá aí, 75 mil de multa, vai ficar aí, né, um jogo aí de portão fechado e o Thiago Galhardo vai pegar 2 jogos de suspensão na Copa do Brasil. O mínimo, né, cara, o mínimo. E o Alan Franco também vacilou, né, cara, ele ter caído na pilha lá do Thiago Galhardo, né, essa aí que é a verdade. Vamos avançando aí, rapaziada, e vamos falar aí sobre Zubeldia no Boca, Gabriel. Que papo é esse? Lembrando que, né, nos últimos dias aí, né, acho que foi nesse final de semana, já tinha saído algumas especulações na imprensa da Argentina, em vários portais soltando esse negócio aí que o Boca estava interessado, que o Riquelme queria o Zubeldia, tudo mais, tá a informação do André Hernão. O técnico Luiz Zubeldia do São Paulo está entre os candidatos para assumir o Boca Juniors após a saída de Diego Martínez, que se despediu do clube no último sábado. Segundo a UOL, o treinador do São Paulo é avaliado pela diretoria do Boca para comandar o clube. O presidente e ex-jogador Riquelme, porém, ainda analisam outros nomes para o cargo e não tem um favorito até o momento. O São Paulo, por sua vez, está ciente dos rumores envolvendo o interesse do Boca no técnico, mas até agora não recebeu qualquer contato do clube argentino. Tá a informação que trouxe aí o André
Hernan, né? Então realmente procede, né? Tinha algumas especulações aí, né? Agora o André Hernan, né? Que é uma fonte aí super confiável, traz informações de que realmente o Zubeldia é um dos nomes aí que agrada o Boca, um dos nomes que agrada aí o Riquelme, né? Que hoje é presidente aí do Boca Juniors. Cara, é impressionante como o Boca, né? Aí que o Boca quer contratar o Caleri de volta. Aí que o Boca quer o Alan Franco. Aí que o Boca quer o Galopo. E agora o Boca quer o Zubeldia. Cara, o sonho do Boca é ser São Paulo. É um negócio assim, dos caras, tudo que é do São Paulo, os caras querem. O sonho do Boca é São Paulo. Não vai ser, Boca, não adianta. Vocês não vão ser São Paulo nunca. Né, cara? Impressionante. E cara, sinceramente, cara, pro Zubeldia sair do São Paulo e pro Boca, né? Só se o São Paulo quiser mesmo, né? Porque ele tem mais um monte de contrato. Aí, evidentemente, o São Paulo não tem interesse aí em liberar o Zubeldia. Lembrando que ele já teve proposta para a seleção do Equador, né? Foi recusado, aí ficou no São Paulo e agora tem esse interesse aí do Boca. O São Paulo tem noção dos rumores, né? Que tá saindo isso aí na imprensa, que tá sendo falado isso aí na imprensa argentina. O São Paulo sabe que isso está sendo falado, sendo especulado, mas até agora o São Paulo, ó, chegou nada aqui. Pra mim, cara, o Boca não tem como o Boca tirar o Zubeldia do São Paulo, tá? Vocês podem ficar tranquilo, apesar que tem alguns que querem que o Zubeldia vá embora, né? Eu não quero, acho que ele tem que continuar aí, mas acho que o Boca não vai tirar ele do São Paulo aí não, né? O único jeito dele sair do São Paulo é se ele pedir pra sair ou se o São Paulo demitir ele, né? O Boca nunca vai chegar aqui e vai tirar o Zubeldia do São Paulo, isso aí esquece, não tem chance nenhuma. Bom, rapaziada, enfim, é isso, meu parceiro. Dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal, ativando o sininho, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.